Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos dar início a esse culto abençoado. Culto esse que já começou, a partir do momento que você já tem Jesus Cristo no seu coração e você já pensa, hoje é um dia de estarmos na casa de Deus, então esse culto já estava sendo preparado. E se estamos aqui, porque a mão poderosa de Deus assim nos guiou. Então que possamos fechar os nossos olhos, dobrar a nossa fonte, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é com alegria no coração, Senhor, que estamos na Tua casa, Senhor. Agradecidos, Pai, porque o Senhor assim permitiu, Pai, que mais uma vez pudéssemos estar aqui, Pai, neste lugar separado por Ti, Senhor. Lugar de adoração, Pai, lugar de cura, de libertação, Pai, lugar onde o povo se reúne, Senhor, para cantar e louvar o Teu nome, Senhor. E somos agradecidos, Pai, porque apesar dos erros e de nossas falhas, Pai, o Senhor assim tem nos perdoado, Pai. O Senhor assim tem permitido que o Teu povo, Pai, venha à Tua casa, Senhor, ofertar louvor, ofertar adoração em Teu nome, Senhor. E estamos aqui, Senhor, com os nossos corações quebrantados, Pai, pedindo perdão, Senhor, por tudo aquilo que temos feito, Pai, em desagrado ao Teu nome, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, se estamos aqui, Senhor, não foi pela força do braço ou da perna, Pai. Não estamos aqui, Senhor, porque somos fortes, Pai. Estamos aqui porque o Senhor assim tem nos guiado, Pai. Estamos aqui porque a Tua mão poderosa, Senhor, tem guiado o Teu povo, Senhor, até a Tua casa, Senhor. E estamos aqui para Te adorar, Senhor, para exaltar o Teu santo nome, Pai. Para isso, Pai, que o Senhor possa, Pai, receber o Teu povo, Pai, como o Senhor sempre tem feito, Senhor, com os Teus braços abertos, Pai, com a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, e que possamos entregar o melhor da adoração, que possamos entregar o melhor do louvor, Senhor, que nossas bocas não se calem, Senhor, mas que possamos elevar o nosso louvor até o céu, Pai, porque sabemos que o céu está aberto neste lugar, Pai, sabemos que o véu foi rasgado, Senhor. E se estamos aqui, Senhor, é para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai amado, bendito e santo, Senhor, prepara os louvores, Pai. Louvores esses, Pai, que não foram separados pelo homem, Pai, mas foram na direção do Espírito Santo, Senhor. Que os levitas, Pai, possam ser, sim, Pai, capacitados por Ti, Senhor. Pois nós mesmos, por nós, não temos capacitação para fazer a Tua obra, Senhor, se não for na direção do Espírito Santo, Pai. Derrama sobre eles a função, Pai. Também peço sobre a Tua igreja, Senhor, porque somos adoradores, Senhor, e que nós possamos sim adorar o Teu santo nome, Pai. Também capacita os obreiros, Pai, que possamos fazer a Tua obra, Senhor, pois esta obra não é de homem, Pai, ela é vinda do céu, Pai, direcionada por Ti, Senhor. Que possamos trazer, sim, Pai, ordem e decência na Tua casa, Senhor, que haja temor do Teu santo nome, Pai, para que o tremor da Tua palavra esteja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos sedentos, Pai. Estamos famintos pela Tua palavra, Senhor. Precisamos do alimento vivo que vem do céu, Senhor. Para isso, usa o Teu servo, Pai, a quem o Senhor separou para ministrar a Tua palavra, Pai. Que o Teu pastor traga a palavra, Senhor. Palavra essa que não é do homem, Pai. Palavra essa que vem na direção do Espírito Santo, Senhor. Que ela venha de encontro, Senhor, não para a nossa vontade, Pai, mas sim para a nossa necessidade, Pai. Porque precisamos, Pai, ser exortados, fortalecidos, Pai. Precisamos como ovelhas, Senhor, de um pastor para nos guiar, Pai. Precisamos, Pai, que o Senhor então direcione o Teu servo, Pai. Faz a tua obra na vida dele, Pai. Também pedimos, Senhor, pelos irmãos que estão a caminho, Pai. Sabemos que muitos encontram dificuldade de subir a Tua casa, Senhor. Dificuldades essas, Pai, que são vencidas, Pai, não na carne, não na força, Senhor, mas sim através de oração, Pai. E aí que a igreja, Pai, se encontra unida, Pai, em oração, Pai, clamando por esses irmãos, Pai, para que eles possam chegar à Tua casa, Senhor, e rendendo glórias e aleluia, Senhor, ao Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, também pedimos pelas professoras, Senhor, que elas possam, na direção do Espírito Santo, Senhor, conduzir os Teus pequeninos, as Tuas crianças, Pai, para que a palavra de Jesus Cristo chegue ao coração delas, Senhor. Sabemos que vidas têm sido alcançadas dessa forma, Senhor. Traga os Teus pequeninos à Tua casa, Senhor. E chegando aqui, que eles possam sim ter esse encontro com a verdade, esse encontro com Jesus Cristo, Pai. Livra eles das ciladas do inimigo, Pai, dos enganos do mundo, Senhor, para que possamos juntos, Pai, herdar a vida eterna junto e ao lado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua vontade na Tua casa, Senhor. Pois assim nós oramos, Pai. Pedimos e desde já Te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. E graças
contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou. Livre sou. Vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo. Não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Preciso tanto te contar. Os meus medos, meus segredos, eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Eu não mereço teu amor, Abra no livro de Marcos, capítulo de número 4. Livro de Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, está entre Mateus e Lucas. Marcos, capítulo de número 4. Aleluia. A partir do versículo de número
35, que diz assim a palavra de Deus, irmãos. Amém? Marcos 4:35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: o mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra ela foi dita, Senhor, e pelo teu poder e graça e misericórdia, fala nos nossos corações, que não seja mais apenas só uma palavra, mas que seja aqui a revelação do teu Espírito Santo sobre nós. Nos fortalece, nos alimenta, Pai, e vem, meu Pai amado, fazer aqui com que possamos sair diferente da maneira como nós entramos. Vem abençoar a tua igreja, vem usar a mim como instrumento e vaso das tuas mãos, pois é no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Poder tomar seus devidos assentos. Aleluias. Irmãos, esse é um texto de qual quem nunca não leu, quem nunca ouviu uma pregação, né, quando se trata de quando Jesus acalma a tempestade, ele está tanto no livro de Marcos, como também de Lucas, como também no livro de Mateus. Mas é um texto, e seja ele assim como a Bíblia também, se nós vemos eles ensinar 20 vezes no ano, 5 vezes no mês, quantas vezes nós lemos, Deus vai ter sempre uma maneira diferente de falar conosco. Eu, pelo menos eu tenho isso comigo, Deus sempre tem uma maneira de falar conosco com a sua palavra. A Bíblia aqui vai estar relatando de um momento de qual os discípulos passaram. Ora, os discípulos eram aqueles que estavam próximos de Jesus, estavam vendo os milagres, que estavam testemunhando as maravilhas de qual Cristo estava fazendo. O discípulo era aqueles de qual o Senhor assim os chamou, escolheu, para que eles também pudessem fazer a obra. Então eles eram para ser pessoas de fé. Jesus os chamou e falou: eu vou mostrar a vocês o que vai ser feito, o que deve ser feito. Então eram pessoas que eles podiam falar assim: olha, esse Deus de qual nos chamou, ele é poderoso. Para começar, os discípulos abandonaram o que eles faziam. Eles tinham seus deveres, eles tinham seus trabalhos, as suas profissões. Aí Jesus vai chamando de um por um.
Aí eles estão vendo cura, estão vendo ali Jesus ensinando por parábolas, estão vendo Jesus operando milagres e maravilhas, transformações. Mas a Bíblia diz que chega um momento, mesmo o discípulo vendo o que Jesus estava fazendo, chegou um momento que eles tiveram medo, por causa de uma tempestade de qual eles entraram num barco, para passar assim a margem, ao outro lado. E eles vendo aquela tempestade, as águas levantando, a Bíblia diz que foi normal um ao outro falar: olha só o que está acontecendo. O barco está ao ponto de se encher de água. Você imagina que tempestade essa? Não deveria ser pouca. Eu nunca andei em alto mar de barco, quem já andou aqui eu não sei, mas eu nunca andei. Mas diz que as tempestades, a Bíblia vai falar que a tempestade estava forte. E eles se assustaram. Mas a Bíblia diz que tinha detalhes. Jesus estava no barco com eles. Mas ele estava dormindo. E no que ele estava dormindo, ele vão lá e acorda. Eles acordam Jesus e falam assim: ô mestre, não te importa pelo que nós estamos passando? Ora, Jesus sendo o próprio Deus, ele sabia do que estava acontecendo. Jesus sendo o próprio Deus, ele sabe do que acontece comigo, ele sabe do que acontece com você. Aí Jesus vê naquele ato, porque eles foram despertar, aí Jesus ele acorda, ele repreende o vento, ele manda o mar se aquietar, se acalma. Aí o mar vai lá e se acalma e se aquieta. Mas a Bíblia diz que aí Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês sois tão tímidos? Por que vocês sois assim de pouca fé? Ou seja, Jesus estava falando para eles assim: esse mar para vocês não é nada. Mas para ele se acalmar, vocês precisam ter fé. Aí o vento se acalmou, aí eles ficaram conversando entre eles. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles pensavam que já tinham visto de tudo. Mas quando Jesus dá uma ordem para o vento e o mar, que eles ficam quietinhos, eles olham para um para o outro e falam: mas olha, a gente pensou que ele só curava. A gente pensou que ele só pregava. Nós pensamos que ele só alcançava pessoas através da sua palavra, trazendo assim o reino dos céus. Mas você viu o que ele fez? Até o vento e o mar, ele deu uma palavra e se acalmou. Aqueles se assustaram, porque eles não tinham visto ainda, não tinham presenciado. E olha que tinha pescador pelo meio. E olha que tinha gente experiente em estar em alto mar pescando, mas eles falaram assim: você viu o que fez o mar? Você viu o que fez as águas e o vento? Ficaram quietinhos, porque Jesus deu uma ordem para eles se acalmarem. Então diga assim comigo: meu Deus é poderoso para acalmar qualquer tempestade na minha vida. O vento se acalmou. Aí você imagina eles, a Bíblia não vai falar, mas eu imagino quando eles chegam, que eles descem do barco. Eles vão falar com certeza as experiências. E eles vão falar para as pessoas, falando assim: olha, esse Cristo aí, ele é poderoso. A gente viu eles curando a sogra de Pedro. A gente viu eles libertando endemoniados. Olha, a gente viu ele operando milagres. Mas você sabe que até o vento, quando ele dá uma ordem, se acalma? Vocês sabem que a tempestade, quando está alta, quando ele dá uma ordem, também fica quieta? Imagina eles contando assim as maravilhas do Senhor. Eu estava lendo essa palavra e falei assim: meu Deus, como a gente tem que aprender com a tua palavra todo dia.
Todo dia a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Eu posso até conhecer esse versículo, eu posso até conhecer esse texto, ele decorado. Eu posso até falar assim, o Jesus acalmou a tempestade lá com o discípulo, né? Que ele estava dormindo. Mas é que cada palavra, cada vírgula nos traz ensinamento, irmãos. E eu vi algo aqui precioso que a gente deveria estar tomando posse. Chamado de fé. Como que anda a minha fé, como anda a sua fé? O que é tempestade, pastor? Eu não estou tempestade, não está chovendo, não está vento. É as tribulações que a gente passa. É as angústias que a gente sofre. É as turbulências que a gente tem que enfrentar. E muitas das vezes isso nos traz sentimento de medo. Porque nem sempre a gente vai ter coragem, a gente tem coragem para umas coisas, e a gente vai ter medo para outras. Mas você viu que a palavra fala que nos falta muitas das vezes fé. Falta a gente despertar Cristo para poder operar nas nossas vidas. E os discípulos, eles falaram assim, ora, a gente não está conseguindo sozinho, então o que nós iremos fazer? Vamos entrar ao mestre. Jesus estava lá dormindo. E ele desperta. Como que anda Cristo na minha e na sua vida, irmão? Às vezes até fala assim, não, mas eu tenho Jesus. Olha, mas essa passagem é maravilhosa, porque eu sei que Jesus opera milagres. Às vezes você tenta no teu coração você falar assim, olha, Jesus é maravilhoso, ele me alcançou. É bem verdade. O fato dele ter alcançado a mim, alcançado você, já é um milagre. Mas não é só o milagre dele alcançar, o milagre nós temos que estar vivendo também. Nós temos que estar buscando. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Promessas, ela é o quê? Seja milagre para as nossas vidas. Então diga para quem está do teu lado, como que está Cristo na tua vida? Como que está Cristo na tua vida? Como que está Cristo na minha vida? Ele tem sido bom. Cristo tem sido misericordioso. Glória a Deus, irmão. Eu fico feliz quando eu vejo casas alcançadas. Eu fico feliz quando eu vejo famílias libertas. Mas como que Jesus está operando? A quem você tem clamado, a quem você tem buscado na hora da tempestade? A quem você tem se derramado na hora da turbulência? Como que tem sido a tua atitude? Porque aqueles eles podem falar assim, Senhor, olha, a gente está indo, olha, afundando. Irmão, a Bíblia não vai, nenhum versículo vai falar assim, você aceitou Jesus, a tua vida vai ser mar de rosas. Não tem nenhum texto que fala isso. Ela vai relatar que nós vamos ter situações para estar enfrentando. Ela vai relatar que a gente vai ter que estar passando por muitas lutas. Mas ela relata de algo precioso. As lutas tem, batalhas tem, mas sozinhos jamais nós estaremos. Mas para isso nós temos que clamar ao Senhor Jesus. Já pensou se eles ficam quietos e falar assim, não, a tempestade está acontecendo, mas Jesus está dormindo, Jesus ele vai acordar, ele vai acalmar. Não vamos mexer com ele não. A tempestade está aqui, Jesus sabe, Deus sabe de todas as coisas que está passando na minha vida, eu não vou nem mexer com ele. A Bíblia não ensina isso, irmão. A Bíblia fala assim, que antes de nós abrirmos os nossos lábios para pedir alguma coisa ou para orar, Deus já sabe a nossa necessidade. Mas para isso nós temos que clamar. Mas para isso nós temos que buscar pelo nome do Deus Todo-Poderoso. Não é falar assim, Deus sabe que eu estou passando. Ele sabe.
Mas você tem orado e buscado pelo operar na situação de qual você se passa? Ou será que eu sou daqueles que fica conformado? As tempestades estão avançando, ou a tempestade está ao ponto de afundar o barco, mas eu estou conformado. Não vou incomodar Jesus, não. Eles podiam falar assim, não vou me incomodar Jesus não, porque ele deve estar cansado, se está dormindo está cansado. Se ele está lá quietinho, porque ele está descansando, porque ele trabalhou muito. Não está, irmão. Jesus está com seus ouvidos atentos para meu e para o teu clamor, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, irmão. Mas para isso nós temos que abrir os lábios. Para de ficar com teus lábios fechados diante de tempestade. Para de ficar essa pessoa que erra diante das tuas lutas. Porque o inimigo, irmão, ele vai atacar nas fraquezas. O medo é uma fraqueza, o medo é uma fraqueza. A fé, ela é uma fraqueza quando a gente não utiliza, ela é uma fraqueza. E Jesus repreendeu eles e falou assim, mas por que vocês são assim, tão tímidos? Homens de pouca fé. O que vocês não têm fé? O que é essa tempestade mediante aquele que conserva Jesus? Em outras palavras, Jesus estava falando assim, vocês viram acontecendo tantos milagres, mas vocês não estão crendo pela palavra que essa tempestade aí não é nada. Eu fico imaginando comigo, o que é a minha luta diante de uma tempestade de qual ele acalmou? Do que é a tua luta mediante uma tempestade de qual ficou quietinha? O que é a tua luta? É porque a minha luta, pastor, você não sabe. A minha luta ela é muito grande. A minha luta ninguém vai entender, é verdade. As pessoas não podem entender, mas eu conheço um que entende. Ele não só entende, mas como ele trabalha nessa luta, e o seu nome é Jesus. Ele trabalha. Irmão, não é o fato de enfrentar a luta, mas é o fato da gente ficar quieto na luta. Não é o fato da gente passar a tempestade, mas é o fato da gente ficar aceitando a tempestade. E às vezes está se afundando, e às vezes a gente está deixando de utilizar o que é precioso, que é a fé. Esta fé que nós temos em Jesus Cristo. Como é que você tem se comportado? A Bíblia vai dizer que em outra passagem, o discípulo estava em alto mar. E ali, também é uma tempestade. E de longe Jesus vem caminhando por sobre as águas. E eles ficam com medo também da tempestade, ficam com medo do que estavam vindo. E eles falam entre eles, será um fantasma, o que será? Aí Jesus ele fala que era ele. Aí Pedro fala, se é o Senhor, manda até aí onde você está. E Pedro, quando fica olhando para Cristo, ele vai caminhando sobre as águas, está indo tudo bem. Mas é Pedro olhar para a tempestade, ele começa a se afundar. Quando a gente olha só pelos acontecimentos das nossas vidas, irmão, é perigoso. Quando a gente fica só olhando para as lutas, é muito perigoso para a nossa fé. Não tira o teu foco de Jesus, irmão. Não tira o teu foco naquele que é poderoso nos céus e na terra. Não tira o teu foco mediante as batalhas de qual você passa, daquele que pode operar um milagre. Então diga assim comigo, o meu Deus não tem luta de qual ele possa acalmar. Não tem dúvida, irmão. Mas é que a gente fica calado. Ah, mas ele sabe do que eu preciso, ele sabe. Mas ele quer ouvir os teus lábios. Ele quer ver você clamando com fé. Eu acho um salmo bonito. Pega aí tua Bíblia. Salmo conhecido. Salmo capítulo de número 23. Salmos capítulo de número 23. De qual
salmista Davi, ele fala da confiança de que ele tem em Deus. Salmo 23. Ele diz assim, é conhecido, ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O salmista está falando assim: olha, eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada. Se eu quero paz, Ele me dá. Se eu preciso de alegria, Ele me dá. Se eu preciso que as águas se acalmem, Ele me dá. Se eu preciso que o vento fique quieto, Ele vai fazer. Se eu preciso de um milagre, Ele vai operar. Se eu preciso que Ele coloque até mesmo a mesa diante dos meus adversários, Ele vai me dar. Diga comigo: meu Deus não me deixa faltar nada. Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Não deixa faltar nada. O salmista fala assim: eu posso até passar pela sombra da morte. Olha que interessante. Eu falei assim: a morte, irmão. Mas ele fala assim: mas eu não temerei mal nenhum. Eu posso passar por onde for, mas eu não vou ter medo, porque eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada. Eu tenho um Deus de qual eu posso confiar. Ah, mas os meus adversários se levantam contra mim. Deixa se levantarem. Deixa eles, olha, virar uma multidão contra ti. Mas não perde teu foco de Jesus. Não perde. A tempestade está grande. As lutas estão tremendas. O sufoco, olha só, eu sei o que eu estou passando. Às vezes posso até contar para alguém, mas por dentro de mim a coisa está, olha, cada dia que passa aperta mais. Você sabe quem pode trazer esse alívio? Quem pode trazer esse socorro? É somente Jesus, irmão. Eu posso estar com a angústia daquelas irmãos que vai estar a ponto de explodir. Eu posso estar passando pelo momento e vai falar assim: o que vai ser do meu dia na manhã? Aí o salmista nos ensina, e Jesus também nos ensina com a relação da tempestade. Fé. Tira essa timidez. Tudo que o inimigo quer é que a nossa fé ela seja morta. Tudo que as trevas querem, irmão, é que nós possamos, na presença de Cristo, nós ficarmos com as nossas bocas fechadas. A gente vai pegar passagens, irmão, que Deus ele operava onde? Com quem clamava. Com quem buscava. A Ana precisou de um milagre. Deus foi lá e operou. Aquele paralítico precisava de um milagre. Ele foi lá e operou. O cego precisava de um milagre. Ele foi lá e clamou. E Deus operou. E por que você não está clamando pelo teu milagre? E por que você não está clamando pela tempestade que tem se levantado? Ah, eu tenho clamado. Você tem clamado por clamar, ou você está clamando com fé? Jesus aqui alertou eles, ó: por que sois tão tímidos e não têm de fé?
É a mesma coisa de Cristo olhar para mim, para você e falar assim: vocês me conhecem há tanto tempo, vocês estão na igreja há tanto tempo, mas cadê a fé? A palavra de Deus fala que a fé sem obras, ela é morta. Eu tenho fé, apresenta as tuas obras. Apresenta o que Deus tem feito. A fé é algo que a gente tem que utilizar, irmão. Você tem que sair com fé daqui, hoje. O dia de amanhã pertence a Cristo, o dia de amanhã não está nas nossas mãos. Mas você tem que sair daqui com fé hoje de que você vai chegar em casa. Você tem que sair daqui com fé que você vai deitar e amanhã você vai acordar. Amanhã você tem que ter fé que você vai para o teu trabalho e você vai retornar para casa. É fé. Tira esse desânimo do rosto. Ergue a cabeça, pelo amor de Deus. Não deixa a tempestade, as lutas querer te derrubar, irmão. Se você meter a cabeça mediante as lutas, elas vão te engolir. Você vai ficar sufocado. E as águas vão afundando. A água vai afundando. Mas para isso você tem que clamar ao Cristo. Diga para quem está do teu lado: vamos buscar mais a Jesus. Precisamos buscar mais, irmão. Às vezes eu confesso que eu me apego em situações da minha vida que eu falo assim: olha, por que eu não busquei a Jesus antes? Por que eu não clamei aquele que tem a resposta para tudo antes? Por que eu fiquei com meus lábios calados? A gente fica calado e fala assim: não, eu vou ficar quietinho. Eu estou passando por isso, mas Deus vai operar. Mas você clamou? Você despertou a fé que está morta? Os discípulos foram chamar a Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo? Vamos afundar. Olha que nós estamos passando a tempestade. Olha, você não está vendo? Aí ele falou assim: eu estou vendo, mas vou mostrar para vocês o que deve ser feito. Usa fé para que esse mar se acalme. Usa fé para que o vento fique quietinho. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o vento e o mar obedecem a uma palavra de Jesus, quanto mais na minha e na sua vida. Quanto mais na minha e na sua vida, quando nós clamarmos a Ele. Mas para isso nós temos que usar de fé, irmão. Para isso nós temos que falar assim: Senhor, você está vendo o que eu estou passando? Eu preciso do teu milagre. Eu preciso que o Senhor opere, eu preciso que o Senhor faça uma obra. Como tem muitos irmãos que estão sofrendo, servo de Deus, porque não usa fé. Ele quer usar fé da boca para fora. Mas é uma fé, irmão, que às vezes tem dúvidas. Não vou mais orar não, porque eu já estou orando há muito tempo. Eu já estou orando já faz anos. Eu já estou orando faz meses, mas aí você vai ficar calado. Você vai ficar quieto. Você vai falar assim: eu estou orando, mas não está resolvendo nada. Nossos lábios não podem ficar calados, irmão. Às vezes a gente abre os lábios para falar tanta coisa que não deve. Às vezes a gente abre os lábios para murmurar. A gente abre os lábios para reclamar. A gente abre os lábios para falar palavrão. A gente abre os lábios para poder ficar usando a língua no que deve. E por principal a gente deixa de usar, que é buscar pelo nome de Jesus. Tenta usar os lábios pelas coisas que não estão te fortalecendo em nada, que não acrescenta em nada. Do que adianta eu passar pela luta, em vez de eu clamar Jesus, eu ir reclamar? Não vai resolver nada. Do que adianta eu passar pela luta, por uma tempestade, em vez de eu clamar Jesus, eu ir murmurar? Não vai resolver nada. Clama aquele que é todo poderoso. Clama aquele que é autor, consumador da nossa fé. Clama aquele pelo nome Jesus Cristo.
Diga comigo, eu preciso clamar mais, com fé, o nome de Jesus. Precisamos clamar mais com fé, o nome de Jesus, irmão. Nós precisamos falar assim: Senhor, opera aqui na minha vida. Senhor, opera esse milagre, porque, olha Deus, o homem, eu posso até, a certos pontos, confiar no homem, mas a minha confiança tem que estar em Ti, ó Deus. Minha confiança está no Senhor. Minha confiança está em Ti, que é Criador de tudo. Deus, Ele criou tudo. O fato de você estar na presença do Senhor é um milagre. Mas será que esse milagre ele para por aqui? Deus, Ele tem muito para acrescentar nas nossas vidas, irmão. Deus tem muito para operar. Aqui eles poderiam ter falado assim: não, vamos seguir com essa tempestade até o outro lado do lago. Eles iam passando por turbulência, enxerrado, ia passando por turbulência. E para encerrar aqui também ensina algo que é muito maravilhoso. Às vezes a gente fala assim: peraí, eu aceitei Jesus, não era para me estar passando pelo que eu estou passando. Às vezes a gente se fica se interrogando. Eu estou na igreja, não é para estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Os discípulos podiam ter falado assim: peraí, nós temos andado tanto atrás do mestre, mas olha o que nós estamos sofrendo. Às vezes as pessoas vão olhar para mim, para você, e falar assim: mas tu está na igreja, mas está sofrendo tanta luta, tanta batalha, não é? Sabe o que é isso? A pessoa olha para mim, para você, e fala assim: cadê a tua fé? Cadê a fé que você tanto fala em Jesus? Aí a gente fala assim: mas peraí, eu creio no Deus, eu vou para o culto, canto louvor, participo da ceia, eu faço isso, faço aquilo, e olha o que eu estou passando. Nós não somos merecedores mais do que ninguém. As lutas a gente passa. As lutas a gente tem que estar enfrentando. Mas como eu costumo falar, só vence quem luta. Só alcança a vitória quem batalha. Só segue em frente quem clama pelo nome de Jesus. Só vence as tempestades aquele que usa a fé. Só glorifica a Deus aquele que confia em um Deus que nunca falha. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fé, irmão. Sai daqui com essa palavra hoje. Eu preciso usar mais da minha fé, mediante da luta de qual estou passando. Eu preciso usar mais a minha fé. Essa tempestade diante do Deus de qual eu sirvo, ela não é nada. Essa enfermidade da qual estou enfrentando diante de Deus, ela não é nada. Essa angústia diante de Deus, ela não é nada. Essa batalha de qual eu sofro há muito tempo diante de Deus, ela não é nada. Porque o meu Deus acalma o vento, Ele acalma a tristeza, Ele acalma a guerra. O meu Deus é um Deus de milagre. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te convidar onde você está, a você fechar os teus olhos. Ali os discípulos apresentaram a Jesus: Jesus, está tendo um vento e umas ondas tão altas que está querendo inundar o barco. E Jesus foi lá e acalmou. E você, o que você tem para apresentar a Jesus neste momento, para Jesus acalmar? Se é o teu pensamento para acalmar, Jesus ele acalma. Se é o teu coração para Jesus acalmar, ele acalma. Se é a angústia que está querendo te sufocar, Jesus ele acalma.
Se é a tristeza que está querendo te sufocar, Jesus, ele acalma. Entrega a tua luta diante de Deus. Deixa Cristo acalmar. Dá liberdade para Jesus acalmar a tua vida. A palavra fala que o nosso Deus, ele é a nossa paz. A paz verdadeira, ela só vem mesmo através de Jesus. Não tem nenhum outro nome, nem no céu nem na terra, que possa nos trazer paz. A paz que nós precisamos é a paz que vem de Cristo. Dá liberdade para o Espírito Santo trazer conforto no teu coração. Dá liberdade para Deus trabalhar. Usa a tua fé, irmão. Usa a tua fé, irmã. Porque esse Deus de qual nós servimos, ele é poderoso para acalmar tudo. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão os teus servos. O Senhor conhece a luta de cada um, meu Pai. O Senhor sabe do que cada um está enfrentando. Ah, meu Deus. Mas é só o Senhor, meu Pai, para operar. Mas é só o Senhor, meu Pai, para trazer a paz. Mas é só o Senhor para trazer um conforto, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Opera, meu Deus amado, na vida desta família que está orando comigo. Opera nesta casa, meu Pai, que as tempestades parecem que estão querendo afundar, meu Pai, este lar. Que a vida espiritual de cada um que aqui se encontra seja fortalecida, Pai. O Senhor falou na tua palavra, meu Deus, que o Senhor iria preparar moradas. Mas o Senhor falou que a gente não iria ficar só. E nós cremos pela fé, meu Pai. Conosco está o Consolador. Está o Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Faz a tua obra na tua igreja. Que possamos usar mais da fé, meu Pai. A fé para clamar e a fé para alcançar. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. E assim com os teus olhos fechados. Com a mão no teu coração. Diga assim comigo. A luta do qual estou passando. Ela não é minha. Mas o Deus do qual eu sirvo, Ele é poderoso para que eu vença pela fé todas as batalhas, pois o inimigo, eu declaro nessa noite, derrotado em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado, irmão, usa mais da tua fé, irmão. Usa mais da tua fé. Senhor nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa e maravilhosa que é de estarmos na tua casa, Pai. Meu Pai, o Senhor aqui, meu Pai, é o principal, meu Pai, que nós devemos estar, meu Pai amado, adorando e glorificando. Que a tua palavra ela venha sempre nos fortalecer. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha nos dar direção, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus amado, usar a minha vida para que eu possa, a cada dia, conduzir o teu povo para o céu. Da sabedoria, meu Pai, que eu te peço, que da tua misericórdia seja derramada sobre a minha vida, ó Pai. Abençoe, meu Deus amado, a tua igreja. Que o teu povo possa te servir a cada dia com temor e tremor, ó Pai. Que o teu povo possa a cada dia estar firmado diante das tuas escrituras. Nos leva para os nossos lares debaixo das tuas mãos.
e também debaixo da tua segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença gloriosa do Espírito Santo, e que as doces e megas consolações estejam com toda a tua igreja, e todos aqueles que creem, digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar. Sou tão fraco, tão pequeno sou, eu não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, livre sou. Minha rocha, meu escudo, em ti vou confiar, não vou me abalar. Em teus braços eu me escondo, não há o que temer, pra sempre eu vou crer. Eis-me aqui, escuta o meu clamor. Preciso tanto te contar os meus medos, meus segredos. Eu preciso tanto confessar.